Que o Senhor Deus continue nos abençoando, nos enchendo de graça, paz e sustento. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está de forma presencial e de forma online, que possa fazer essa oração juntamente comigo, pedindo a Deus que fale ao nosso coração, que continue falando ao nosso coração, que continue falando à nossa mente. Pai, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo e pedimos ao Pai que não seja mais uma palavra proferida, mas a palavra do Senhor que venha ao encontro e às vezes de forma dura, que venha de encontro ao encontro e de encontro ao nosso coração, se assim for o caso. Renove a nossa força, nos dando o entendimento necessário. Ó Deus, quantos são os desafios, mas em todos Tu tens nos concedido vitória. No nome de Jesus, amém. Queridos, Deus tem nos dado vitória, isso é um fato. E hoje eu pretendo, pela misericórdia de Deus, falar de evangelismo local. A função da Igreja do Senhor Jesus através do evangelismo local. O evangelismo é para ser realizado todo dia na nossa vida. E todos os dias acrescenta o Senhor a igreja que é dele. Atos 2, nós pegamos uma série de mensagens falando sobre isso. Os primeiros servos de Deus, os primeiros cristãos, eles entendiam o evangelismo no cotidiano e não de forma ocasional. Creio que evangelização é isso. É o testemunho que nós estamos dando para aqueles que estão nos vendo, para aqueles que estão à nossa volta. Precisamos convidar de fato o Senhor Jesus para governar a nossa caminhada. Convidar mais e mais pessoas para participarem juntamente conosco da palavra de libertação. Queridos, eu tenho a prática, sempre quando possível, de ler aquele jornal que é virtual. Ontem eu fui com a minha filha, antes de vir para cá, para falar para os casais sobre finanças no shopping, e nós estávamos andando na rua e a Sofia me viu parando no jornaleiro e lendo o jornal. E para essa geração isso é muito novo, né? Eles não tiveram acesso ao papel, a nível de informações, tudo na maioria das vezes virtual. E ela falou: pai, comprar jornal para quê, né, se o senhor pode ler assim? E eu falei: eu não quis te dar esse testemunho não, mas o jornal a gente sempre dá uma olhada e depois compra e vê o que tem dentro do jornal. E como é difícil, né, passar essa informação, porque eu estava lá vendo o jornal e não era que eu estava querendo me aproveitar e não comprar o jornal. Mas olha, para quem não tem conhecimento, e isso não é nenhum desmérito, mas a Sofia não sabia que aquilo dali é só a introdução do que você tem que comprar para ler. E ela me fez uma pergunta que eu achei muito difícil. Você lembra, filha? Você falou: quanto que custa um jornal hoje? Eu falei: eu não sei. Mas eu muitas vezes levei sustento para casa através do jornal que eu comprava de sábado, que era um jornal de, eu não vou falar, mas que eu verificava ali, a gente chama de opções dos apartamentos que estavam sendo vendidos. Então eu comprava sábado a edição que ia sair no domingo para eu pegar as informações antes das pessoas. Era uma estratégia na corretagem que nós tínhamos. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós estamos nos apresentando e as pessoas não estão tendo acesso, como o jornal, do jornaleiro, o verdadeiro conteúdo que está ali dentro. E nós precisamos oportunizar para essas pessoas conhecer o evangelho da cura, o evangelho da transformação. Mas hoje eu não tive o acesso ao jornal ali impresso, e eu tive acesso no meu celular do jornal. E quando eu peguei para ver, tinha a seguinte publicação: pastor evangélico entra numa jaula com 3 leões, ilustrando o que havia acontecido com Daniel, mas se deu mal. Eu não sei se alguém leu essa tiragem. Você leu, Paulo? Você sabe o que foi o final? Porque eu não consegui. Eu não consegui mais ver. E às vezes o que está sendo apresentado do Evangelho é alguma coisa que é tudo menos a palavra de Deus.
É tudo menos o que o verdadeiro evangelho apresenta para cada um de nós. E hoje eu quero falar sobre isso. Te convido a viver o verdadeiro evangelho, a apregoar o verdadeiro evangelho. Evangelismo através da igreja local é o que vamos tratar, é o tema dessa reflexão, o tema dessa mensagem. Abra, por favor, a sua escritura sagrada, livro de Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 em diante. Mas na sequência, Gálatas, Efésios, Filipenses, daí você vai lá no Novo Testamento, e aí você pega Tessalonicenses, Colossenses e chega a Tessalonicenses. Primeiro capítulo do apóstolo Paulo escrevendo para essa igreja. No versículo 5, eu irei fazer a leitura, e se desejarem podem ouvir ou acompanhá-la. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. O evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Paulo está escrevendo para Tessalonicenses falando o seguinte: você sabe que muito mais do que falar, eu estou vivendo, e estou vivendo no meio de vocês, e vivo no poder do Espírito, e através do amor que vem de Deus. Versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com gozo no Espírito, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Versículo 8, e o último versículo dessa nossa leitura. Porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, não temos necessidade de ponderar nada, porque o povo ouviu, o povo colocou em prática, e o povo está levando a mensagem de transformação. O apóstolo Paulo inicia sua primeira carta aos Tessalonicenses, relembrando de sua visita entre eles. E eu preciso fazer uma coisa aqui. Paulo, quando chega entre eles, ele tinha um movimento absurdo de conflito ali. As pessoas estavam querendo descaracterizar o verdadeiro evangelho apregoado por Paulo. E Paulo fala assim: olha só, de palavras com palavras, o apóstolo Paulo ia muito para esse confronto direto. Ele falava assim: ó, de palavras, você fala uma coisa, eu falo outra coisa. Vamos fazer o seguinte: veja os frutos. Vamos fazer o seguinte: veja o dia a dia. Vamos fazer o seguinte: volta 10, 15, 20 anos. Veja quem eu era, veja quem eu sou. Eu era um cidadão romano que não paguei, não. Eu conquistei essa cidadania romana, que é uma coisa hoje importantíssima. Seria hoje um documento que você podia rodar o mundo, o embaixador das nações. Paulo fala sobre isso. Ele fala: olha, eu cometi erros sim. Eu era Saulo, mas agora eu sou Paulo. O meu testemunho é um testemunho vivido, é um testemunho patenteado de acordo com o evangelho. E aqui ele desenvolve 3 características que eu considero extremamente importantes, escrevendo. Tem muito mais, obviamente, muitos e muito mais, mas ele fala diretamente para o povo de Tessalônica. Ele fala: olha, isso daqui tem que ser importante de acordo com a nossa vivência. Paulo traz 3 pontos fundamentais. O primeiro dele é que o evangelho chegou até vocês. Olha, não pode falar que não tem evangelho. Tem sim, ele chegou a cada um de vós, e chegou muito mais do que com palavras. Paulo diz no versículo 5, e você leu comigo: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Chegou não apenas com palavras, meus irmãos, mas com conteúdo específico, mas em poder do Espírito Santo. Eles estavam vivenciando milagres e prodígios. É bem verdade que a igreja de Tessalônica sofria grandes perseguições, inúmeras perseguições, mas também estavam vendo milagres e prodígios do agir de Deus, no poder do Espírito Santo. Palavras ditas na fraqueza humana precisam ser confirmadas pelo poder de Deus. As nossas palavras são proferidas, mas elas não são
limitadas, elas não são oriundas de nós, é a palavra do Senhor sendo proferidas por cada um de nós. E por isso eu digo, porque as nossas palavras saem de ser humanos, mas elas são confirmadas pelo poder de Deus. Não tem nada a ver de quem você é, não tem nada a ver daquilo que tu fez. O que tem a ver é que você é o embaixador da palavra do Senhor. O Evangelho chegou até o povo de Tessalônica com profunda convicção no amor e na obediência. Eu, quando novo, tinha algumas identificações que isso acontece, eu acho que com a maioria das pessoas. As pessoas às vezes não gostam de alguma metodologia na palavra, não gostam de alguma forma de exposição da palavra. Esse fala alto, esse fala baixo, esse fala muito, esse fala pouco. Eu quero te desafiar nessa manhã, eu falei que é uma mensagem de transformação, a não avaliar a metodologia que está sendo aplicada, mas o conteúdo. Nem todos que eu ouço eu gosto, mas eu fico lendo a palavra do Senhor. O que a palavra tem me dito? O que a palavra tem trazido para cada um de nós, acrescentado dentro do nosso ser? É claro, numa sociedade de alta performance, aquele que tem que chegar lá em cima, ficar com show pirotécnico, aqueles que têm que despertar uma grande nação, eu pergunto, onde está inserido o conteúdo verdadeiro da Bíblia? Meus amados irmãos, a verdade da palavra é a convicção com que Deus tem apresentado em nós o nosso testemunho de vida. A verdade da palavra não vai se limitar naquilo que eu digo, mas naquilo que eu estou vivendo em Cristo Jesus. Apesar da nossa limitação humana, apesar de nós, o Evangelho chega, o Evangelho transforma, o Evangelho alcança, o Evangelho cura, o Evangelho vivifica, porque não somos nós, mas é o poder de Cristo em nós. Porque somos vasos de barro na mão. O poder descreve o impacto objetivo da pregação. É Deus agindo em nós. A verdade da palavra traz a convicção que tão somente o Senhor da palavra transforma. A verdade, a convicção, o poder e o amor são características essenciais da pregação autêntica do Evangelho. Talvez ainda não chegamos a multidões, mas não podemos nos render a metodologias que só querem alcançar públicos, porque palavras arrastam alguns, mas o testemunho faz seguidores de multidões. Vemos pessoas aí sendo decepções, desafios gigantescos. Eu aqui coloco um alerta a estudo teológico online, a ouvirem pregadores por rede social. Depois tu descobre coisas absurdas. Essa semana que passou, eu tive uma outra leitura desse jornal online e ficava uma pessoa na frente de uma determinada igreja, na entrada, as irmãs ficam ali orando, pedindo orientação do Espírito Santo, mas lá tinha uma pessoa que anotava as coisas, tirava uma foto e mandava para a central, e o pastor tinha um ponto aqui, eu estou sem nenhum, hein? E ninguém me fala alguma coisa para eu usar aqui não, porque às vezes tem esses conflitos, e aí falava assim, sinto de Deus que tem alguém aqui que casou e precisa de uma casa. Aí a pessoa, amém! Sinto de Deus que tem alguém aqui que quer trocar de carro. Amém! Sinto de Deus que tem alguém aqui que chegou aos 70, me tentaram me derrubar, mas permaneceu em pé. Amém! Porque é piada interna essa, é porque pegaram no ponto ali as informações. Isso pode durar um tempo, mas não prospera.
A verdade é que a palavra transforma, apesar de nós. Aqueles que estavam contra a palavra do Senhor em Tessalônica não identificaram que não estavam contra o apóstolo Paulo, estavam contra a obra de Deus, e todo aquele que se levanta contra a obra de Deus, meus irmãos, nós precisamos orar, porque o conflito vem. No começo da minha jornada de fé, eu guardo esse boletim como um troféu. A primeira ameaça frontal que queriam me matar e acabar com a minha família. Um diácono muito experiente me chamou e falou: olha, eu já vivi isso, e aconteceu isso, isso, isso. Não durou um ano. Foi um caos na vida das pessoas e da família. O povo de Tessalônica sabe que, apesar da dificuldade, Deus estava firme com ele. Deus estava firme com esse povo. Vocês estão aqui porque são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Vocês estão aqui pelo mesmo propósito, mas vocês sabem muito bem, tem pessoas que ainda não identificaram da palavra da transformação. E eu não tenho nenhum ponto, mas o que nos impede de fazer uma atividade na quadra e alguém gritar: tu vai gritar no inferno, tu vai gritar no presídio. E muito bem lembrado, esses dias nós estávamos aqui, teve conflito na comunidade, ninguém mandou parar o tiro de fuzil. Aí, tá muito tiro de fuzil aí, diminui o som. Nós temos que estar atentos. A segunda característica que o apóstolo Paulo traz para cada um de nós é que não só chegou até aquele povo a palavra, mas eles optaram de peito aberto a receberem a palavra de Deus. Não adianta só a pessoa levar, é necessário que a pessoa queira receber a palavra de Deus. Tão importante como chegar a palavra a uma pessoa é que essa pessoa a receba. Apesar dos desafios, apesar das dificuldades, dos sofrimentos, quando verdadeiramente o evangelho é recebido pela pessoa, ela vive em júbilo. Ela vive em júbilo em meio às dores. Eu vejo algumas irmãs que são assim heroínas. Eu vejo alguns irmãos que são fidedignos apesar do desafio dentro do lar. Eu vejo algumas crianças pré-adolescentes que a família ainda não está aqui, mas está cedinho para aprender da palavra do Senhor. Eu vejo tios fazendo funções de pais. Eu vejo os avós fazendo funções de mães, porque o desafio é muito grande. Mas a palavra de Deus te diz nessa manhã, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Não atentando nós para as coisas que estamos vendo, mas as que não podemos ver, porque as que vemos, elas são temporais. E as que não vemos, essas são eternas. Viva com os pés nessa terra, mas tenha a tua cabeça voltada para a eternidade. Meus irmãos, o povo cristão de Tessalônica tinha sido perseguido por causa da fé em Cristo Jesus. Mas o mesmo Espírito Santo que deu poder àqueles que pregaram o Evangelho, também deu poder a tantos outros que receberam verdadeiramente desse Evangelho. O Evangelho que Deus nos dá é um Evangelho de transformação, de cura, de milagres e prodígios, mas é um Evangelho de aperfeiçoamento. Na maioria das vezes, esse aperfeiçoamento vem com lágrimas e dor. E isso nos faz sermos melhores servos e mais próximos da palavra do Senhor. Terceira e última característica identificada pelo apóstolo Paulo, despertada por John Stott, porque vós sou a palavra do Senhor.
A palavra foi levada, a palavra foi recebida, agora vocês são essa palavra viva para serem transformadores de tantos outros que sofrem. Partindo de vocês, propagou a palavra da salvação. O evangelho deve ser propagado com o som de uma trombeta, bem forte, e que seja chofar, mas precisa ser propagado o evangelho da cura, da restauração, da transformação. O evangelho precisa ser propagado, como um alerta em meio às tempestades. As nossas comunidades aqui de volta, quando começa a chover muito, você escuta uma sirene. Estejam alerta. Hoje eu quero falar para essa nuvem de testemunhas que está aqui, e o diácono falou: pastor, mesmo chovendo, olha as pessoas que estão aqui. Eu quero falar para você: seja sim o hospedeiro, mas também o transmissor dessa palavra de cura. Seja o hospedeiro, mas seja o transmissor, a transmissora da palavra de restauração. Faça barulho. O povo de Tessalônica fez barulho. Não existe outro a não ser Cristo Jesus. Quando foi arguído o povo de Deus, aqueles que andavam do lado do Senhor: e vocês, para quem vocês irão? Entendam bem, o texto bíblico não diz para onde, não é posição geográfica, é postura espiritual. Para quem vocês irão? E a resposta foi: para quem iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Meus amados irmãos, precisamos propagar a palavra. Se o outro vai ouvir, depende do Espírito Santo. E de acordo com Atos, o Senhor Deus que acrescenta a igreja. O evangelho proclamado pelos tessalonicenses fez um grande barulho que ressoou através dos montes e dos vales da Grécia. Nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos receber e passar o evangelho adiante de forma verdadeira, de forma digna, de forma transformadora. Viver e falar desse evangelho. Pouca eficiência vai acontecer se tão somente falarmos e não vivermos o evangelho. Pouco iremos produzir se estivermos com discursos maravilhosos, mas vazios de exemplos. E é isso que eu venho falando de forma profunda na classe de liderança para a igreja do Senhor. Quando alguém escuta de você que Deus é amor, eles não esperam de você um tapa na cara. Tem uma pessoa que aceitou Jesus, que está andando com a gente, que o início foi horrível, e é ato público e notório. Estacionaram um carro na garagem dele. Ele veio para o fight, mas foi trabalhado de forma harmoniosa, de forma carinhosa. Procure se colocar no lugar do outro, entender a outra pessoa. Desejo concluir e peço que vocês prestem muita atenção, porque um conteúdo que foi extraído de 1885 para a nossa manhã. É preciso aprender do amor cristão, vivê-lo e então ensiná-lo. Entendeu? Eu tenho que aprender do amor, eu tenho que viver do amor e eu tenho que ensinar do amor. Eu tenho um filho de colega que, graças a Deus, teve alta agora. Um abraço, pastor Adriano. Filho dele, um treinador de um atleta de alta performance no jiu-jitsu, e ele foi quedar uma pessoa e teve uma lesão, salvo engano, na C6. Ligaram para o pai e ele não conseguia se mexer do pescoço para baixo. Hoje ele já está andando, é um milagre do Senhor Deus. E uma coisa que eu fiz é o seguinte: eu não dou treino, eu não participo de treino quando não tem uma pessoa especialista de forma em pé. As pessoas, não é o caso dele, não é o caso da academia, mas as pessoas
mal chegam e pedem para sentar do lado da janela. Se tiver comigo no voo, eu vou ceder todas as janelas para vocês, porque é assustador. Meus irmãos, nós precisamos aprender do amor, viver esse amor e transmitir esse amor. A palavra de Deus nos ensina isso. Em Uganda, em 1885, conhecido como os mártires cristãos de Uganda, um grupo de rapazes crentes foi amarrado, formando um bloco só de pessoas. Há um arcabouço tendo sido queimados vivos lentamente. No meio das chamas, eles cantavam, até que o calor do fogo os silenciou. Às vezes a gente pensa que está sofrendo. E o cântico foi: todo dia, canta para Jesus. Canta minha alma os louvores que lhe são devidos. Tudo quanto ele faz merece nossos louvores, como também a nossa profunda devoção, porquanto em profunda humilhação veio ele habitar aqui embaixo. Morreu na cruz, torturado no Calvário, e ergueu-se para salvar nossas almas. Meus amados, assim também foi o povo de Tessalônica. Em meio às perseguições, eles falaram do amor transformador de Cristo Jesus. Assim, deve ser cada um de nós. Talvez seja impossível hoje identificar alguém que não esteja sofrendo, mas apesar disso, nós somos transmissores dessa palavra. Somente em Deus, somente quem aceitou Jesus, somente guiado pelo Espírito Santo, temos a alegria em propagar o Evangelho, mesmo em meio a diversas circunstâncias. Não pregamos o Evangelho em favor de nossos próprios interesses, não. Pregamos o Evangelho de Cristo Jesus para a salvação de almas, para povoar o reino de Deus. E a propagação do Evangelho que realizamos é apesar de nós, apesar de nossas circunstâncias, apesar de nossas limitações e dores, apesar das nossas aflições. Então, povo de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, povo de Cristo Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Sem mais delongas, então, vamos propagar a palavra de Deus. Que à noite a igreja esteja mais florida ainda. Chame teu vizinho, amigo, que quarta-feira as mulheres estejam lotadas, porque quanto mais gente está aqui, diminui a estatística do inimigo em querer tirar almas, ceifar almas. Que nós possamos, como povo de Deus, vivermos em conformidade com a vontade dele. Quero chamar o nosso aniversariante que faça a oração final. Estejamos nos despedindo desse local, não da cantina da igreja, não da presença de Deus. Pode vir aqui, Frank, por favor. Mas que nós possamos marchar como um povo unido, crendo que o Senhor tem nos sustentado para propagar as boas novas. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, muito obrigado por a Tua palavra ser falada aqui nesse altar, Senhor. Que essa palavra entre no nosso coração, Pai, que possamos botar em prática, Pai. Deus, que essa igreja, como o Teu ungido falou, que possa ficar florida, Pai. Eu creio nessa palavra, Pai. Pai, nós vamos ver o Teu milagre nessa igreja, como já temos visto, Pai. Pai, continua derramando a Tua bênção, levantando homens e mulheres, ó Pai,
com a vontade, Senhor, de ganhar almas para Cristo, Pai, e viver o verdadeiro Evangelho, Pai. Pai amado, Pai querido, não foi em vão que Tu trouxeste cada um a essa igreja, Pai. Pai, pessoas jovens, adolescentes, homens e mulheres, ó Deus, têm sido levantados nessa igreja, Senhor, para falar de Ti, Pai. Continua nos tocando e nos ungindo, Pai. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, vamos ver essa igreja cheia, Pai, para a honra e glória do Senhor. Vamos ver vidas sendo alcançadas, Senhor, nessa comunidade, nesse bairro de Olaria, Pai. Ah, Senhor, usa a nossa vida, Pai, como um exemplo vivo, Pai, para ganhar alma para Ti, Senhor. Muito obrigado pela palavra que o Teu ungido trouxe essa manhã, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Deus. Que a graça de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o amor incontestável de Cristo Jesus e a presença infalível do Seu Espírito esteja sobre a nossa vida, hoje e para todos sempre. Amém e amém.